Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui para deixar uma pequena palavra de reflexão, como eu disse para os irmãos, que traria aí pequenas doses aí de meditação bíblica. E hoje eu quero compartilhar uma palavra voltada aí para o público feminino, para as irmãs, né? Como esses dias eu trouxe uma pequena palavra para o marido, para o esposo. Agora eu quero trazer uma pequena palavra, uma orientação pastoral aí para as mulheres. Provérbios, capítulo 12, versículo de número 4 diz assim, Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é uma coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como o apodrecimento nos seus ossos. Observe que esse texto, dentro desta linguagem aqui que Salomão ele vai usar, Salomão foi um homem que conheceu muito de mulheres, pois a Bíblia diz que ele teve aí 1000 mulheres, né? E bem verdade que dentro dessas mulheres nós sabemos que faziam parte aí às vezes das transações comerciais, né, que havia naquela cultura. Não que isso fosse algo aceito por Deus, pelo contrário, havia uma orientação de Deus para que não fizesse isso, né? Mas um dos erros de Salomão, né, foi esse de estar aí casando com muitas mulheres, tendo um harém de mulheres. Mas quando nós lemos aí, principalmente o livro de Provérbios, que nós entendemos que é uma orientação aí que Salomão tem dado aqui, e principalmente para o seu filho, ele fala de diversos tipos de mulheres aí dentro desse livro, e é bem interessante. Só que hoje eu gostaria de pegar esse versículo aqui rapidamente e trazer uma pequena reflexão para você, fazer uma pergunta para você, esposa, para você, mulher que está me ouvindo. A pergunta seria: você é uma coroa para o teu esposo ou você é um câncer nos seus ossos? É uma palavra forte, mas observe que é o que Salomão ele está falando aqui. Primeiro ele diz que a mulher virtuosa é a coroa, ou seja, a coroa é o que destaca, né, a vida do homem, ou seja, aquele que fosse coroado, ou o rei, ele se destacava pela sua coroa. A coroa em sua cabeça chamava a atenção e trazia um destaque para a vida da pessoa que usava uma coroa. Salomão era rei, Salomão sabe o que está falando, e observe que ele diz que a mulher virtuosa. Então, virtuosa dentro desse texto fala da mulher de caráter, a mulher que é uma mulher honrosa, essa mulher que tem um procedimento aí moral. Ela traz para o seu marido um fortalecimento na sua vida. Ela gera na vida do marido, do esposo, aí saúde, honra. É aquele tipo de pessoa que faz com que a outra seja admirada. Ela leva a outra pessoa a ser conhecida, se destacar de outros. Olha o poder que a mulher virtuosa ela tem. Ela tem o poder de fazer com que o seu marido se destaque. Então, você imagine aí dentro de um palácio real, onde você não conhece o rei. Como você iria identificar o rei? Você identificaria o rei por suas vestes reais e principalmente por causa da sua coroa. A coroa destacaria, honraria aí aquele diante de todos. Todos saberiam por causa daquela coroa ali que aquele era o rei. E é mais ou menos isso aqui que o Salomão ele está falando, que essa coroa tem o poder de fazer com que o seu marido aí seja uma pessoa aí destacada, possa andar de cabeça erguida, seja uma pessoa honrada no meio do público, no meio da cidade,
como ele fala aqui, nas portas, aonde eram as entradas da cidade. Observe que você como esposa, você tem, alguns dizem assim, que a mulher é 50%, né, do ministério. Eu diria mais, muito mais que 50%. Diria que quase 100%, se fôssemos falar, né, levarmos ao pé da letra, né, a importância que a mulher tem no ministério, sem colocar Deus, porque Deus é incomparável. Não tem como dizer que tem ministério sem Deus. Não é verdade? Então não me entenda mal aqui que eu estou dizendo que a mulher é o fundamento do ministério. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas o ministério é construído com toda certeza com esta aliança, com esta ajuda aí entre o homem e a mulher. E o texto aqui ele está falando. Eu lembrei de um pequeno texto que eu li certa feita, falando da esposa do ex-presidente dos Estados Unidos, o Obama, que diz que eles estavam em um jantar e de repente, entre aqueles garçons que estavam ali, estava um que foi ex-namorado, então, da ex-primeira dama. E quando o Obama, que conhecia ele e sabia que ele havia sido aí namorado da Michelle Obama, ele foi tentar de alguma maneira cutucar ela. E olhou para ela e disse: "Tá vendo? Se você tivesse casado com ele, o máximo que você ia chegar hoje aqui era lavar os pratos. Não que isso seja vergonhoso. Você entende o que eu estou dizendo?" E é uma história em que dizem que é real. Diz que no mesmo momento ela olhou para ele e disse: "De jeito nenhum. Ele seria o presidente dos Estados Unidos." Aleluia. Esse é o poder que a mulher ela tem. Que você, esposa, que está me ouvindo, que você possa ser essa coroa que faz com que o seu marido ele cresça. Com que o seu marido ele seja honrado, fortalecido. Observe que o contraponto aqui, o contraste, ele vai dizer que a mulher que é vergonhosa, já no outro sentido, ela é um câncer. A NVI diz câncer. Provérbios 12, versículo 4, na versão NVI diz assim, ó: "A mulher virtuosa é uma coroa de honra ao seu marido, mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos." Ou seja, a esposa aqui, dentro desse texto falando que age de maneira vergonhosa, imoral, é como uma podridão nos ossos do marido. Suga, desestrutura, quebra, o homem fica quebrado. Observe que a mulher, se não é, como eu já disse, 100% na sua vida, pode ser 90%, pode ser 80%. Mas a mulher, ela faz uma diferença tremenda na vida do homem. Observe quando você vê aqueles homens bem arrumados, né? Todo engravatadinho, roupa toda passadinha, cabelinho cortado, tudo ajustado. Unicamente não é o homem que é muito detalhista nisso, não. É a esposa que está ali no pé, que tem o cuidado de não deixar o seu marido sair amassado, sair despenteado, né? A mulher se preocupa. Tem muitos homens, e às vezes falando por mim mesmo, que a gente às vezes não liga nisso e põe uma gravata totalmente diferente do conjunto daí da roupa, né? E aí a esposa vem e fala: "Não, isso tá feio, não é assim, ajeita, arruma", né? E o homem sai, às vezes as pessoas olham e dizem: "Nossa", mas por detrás deste homem está uma mulher virtuosa. Você pode ter certeza, né? Um dos pastores, dentre uns que eu admiro demais, é o pastor Josué Gonçalves, que tem um ministério de família extraordinário. E ele fala que a esposa dele não atua de uma maneira na frente ali do ministério, ela não
ela não é uma pregadora da palavra, ela não é uma cantora. Mas observe o ministério desse pastor aonde chegou. Tudo isso, e ele glorifica a Deus pela vida da esposa que ele tem, porque se ela não fosse o que ela é, né? Rosemary, se não me falha a memória, o nome da esposa. Se não for, me desculpe, mas eu acho que isso está meio na cabeça de alguns livros que eu já li dele, e sempre ele faz aí menção da sua esposa. Então nós vemos que aonde esse homem conseguiu chegar, tudo isso por causa de uma mulher sábia, pois a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a tua casa, ela governa bem a sua casa. Provérbios 31 está escrito. No outro vídeo eu disse que o homem governa a casa. Observe que há uma conjunção, há uma união entre os dois. A mulher é a auxiliadora, ajudadora, é aquela que ajuda o homem a cumprir a missão. Os dois juntos. Eu te pergunto, minha irmã, se depender de você, aonde o seu esposo vai chegar? Aonde o seu marido chegará? O que seu marido conquistará? Você é uma coroa ou você é um câncer na vida do seu marido? Escolha nesta noite, ou no dia em que você ouvir essa palavra, ser uma mulher, como nós já falamos da Michelle Obama, uma mulher que tinha consciência da sua influência sobre a vida do seu marido. A mulher tem esse charme, tem esse poder de fazer com que o seu marido chegue mais longe. Que você seja esse tipo de esposa, esse tipo de mulher, que seja essa que faz com que o seu lar venha a ser abençoado, que o seu marido chegue longe. E jamais ele venha se esquecer de você, sabendo que você é uma coroa, você o exalta diante das pessoas. As pessoas olham e ele está honrado porque ele tem algo que destaca ele entre os outros. E essa coroa é você. Fique com essa pequena reflexão. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê sabedoria, minha irmã, você que está ouvindo esta pequena reflexão. E que você seja aí uma coroa sobre a cabeça do seu marido. Seja uma mulher virtuosa. Seja uma mulher que verdadeiramente edifica, acrescenta sobre a vida do teu marido. Que Deus abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor Jesus nos permitir.